Estamos quase chegando ao final da nossa série de mensagens que fala sobre a vida de José. Espero que nessa caminhada você tenha aprendido, recebido e também tenha sido orientado aos propósitos de Deus através das ricas lições deste homem que é uma figura muito importante das Escrituras, uma figura emblemática, mas também muito importante no sentido de fazer sentido a cada um de nós. Hoje eu quero falar com você sobre os processos que acontecem na vida de José e como eles se configuram no propósito final. Mas eu queria começar conversando com você sobre um movimento que tem me preocupado muito, um fenômeno que tem nos atingido frontalmente enquanto sociedade e que faz parte da sua vida e da minha vida. Talvez faça parte no seu trabalho, faça parte na educação do seu filho, talvez faça parte no convívio do seu adolescente, ou até mesmo faça parte na experiência dos seus pais. A verdade é que todos nós estamos vivendo um fenômeno que faz parte da nossa sociedade. E eu quero fazer aqui talvez uma forçação de barra, eu posso fazer aqui uma forçação do português para criar uma nova palavra e chamar isso de desprocessualização. A desprocessualização, na minha mente, é o que nós estamos vivendo hoje, que tem trazido maiores transtornos e maiores prejuízos no que diz respeito à nossa vida. Nós, não sei porquê, estamos cada vez mais resistentes aos processos. Parece que tudo que pede passos, etapas, nós queremos pular e não queremos mais participar. Isso me faz lembrar quando eu brincava com as minhas crianças com aqueles jogos de tabuleiros e eles não tinham muita noção de que para chegar ao final da brincadeira você tinha que passar por cada uma das casinhas. Então você jogava o dado e dava 3, você pulava 3 casinhas. Jogava o dado, dava 6, pulava 6 casinhas. Eles jogavam o dado, dava 1 e pulava 8. Porque eles já queriam ir direto naquela que recebia o benefício, aquela que recebia a recompensa do jogo, da brincadeira. E muitos de nós parece que estamos vivendo nesse movimento. Processos não nos fazem bem. Processos nos trazem um certo tipo de desconforto. E ainda mais nesses dias pode ser ainda mais percebido e mais notado ainda. Nós estamos numa estação especial da raça humana, o mês de junho, que é o mês do milho verde. E milho verde lembra o quê? O que lembra milho verde, meus irmãos? Oh, vocês não são tão da metrópole assim, a gente é do sertão, a gente também é da roça, uai. Pamonha. Quem aqui já comeu pamonha? Levanta a mão para eu saber. Aí, tá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta mais interessante. Quem já fez pamonha? Levanta a mão. Tem uma boa geração aqui que já experimentou o caos do processo. Eu pergunto para você, que hora que começa o momento de fazer uma pamonha? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, dá um pulo naquele milharal, enquanto está escuro, recolhe uma caminhonete de milho verde, às vezes pedido ao vizinho, às vezes não pedido, mas o fato é que o milho chega na casa em torno de umas 8 horas da manhã. E quando lá chega, começa todo o processo. As crianças, eu vou falar no passado, se reuniam em torno daquilo, umas tiravam a palha, outras selecionavam o tipo de palha, outras tiravam o cabelinho do milho, e outros ralavam o milho, e aí em torno do tacho começava todo aquele movimento, e todo dia era marcado por aquele movimento de rala milho, mexe o milho, trabalha o milho, corta o queijo, faz, coloca, leva para cozinhar, ou seja, o processo todo que começava às 6 da manhã e ia terminar lá pelas 18 horas, onde você ia comer no final da tarde aquela pamonha quentinha e gostosa e os derivados disso. Bolo de milho, suco de milho, curau e todas as outras coisas que vinham e adivinham desse processo. A verdade é que hoje a nossa sociedade não tem paciência para isso. O que eles fazem quando querem comer uma pamonha, aqueles que ainda querem se aventurar a esse ingrediente da nossa antiguidade, compra pronto, passa no mercado. Que quem tem coragem de começar esse processo às 6 horas da manhã para comer depois às 6 horas da tarde, praticamente 10 horas de trabalho, quem quer isso? Hoje a nossa sociedade não tem tempo, não tem condições, não tem paciência, não tem psicológico para esperar isso. E quem diz isso não sou apenas eu, tem um pensador brasileiro que eu acompanho, gosto muito, é o Mário Sérgio Cortella, e ele faz uma coisa ainda mais forte no português. Ele chama essa geração de uma geração despamonhalizada.
Ele diz que nós estamos sofrendo o processo de despamonhalização da vida. Ou seja, as pessoas não aproximam mais de processo, elas não desfrutam mais do processo, elas só querem os resultados. Eu não tenho nenhum problema com o resultado. O problema é que todo resultado, ele pede invariavelmente, inexoravelmente, um processo que o leve a tal. Só que nós estamos cada dia mais aprendendo caminhos curtos, pegando atalhos, evitando processos e chamando isso ainda de sucesso. E por isso que eu faço uma pergunta: em qual grupo será que nós nos encontramos hoje? Porque nós estamos vendo um desastre acontecendo em torno disso. É o nosso momento, em qualquer olhar que a gente der à sociedade, em qualquer especulação que nós fizermos, nós vamos encontrar num processo de desprocessualização da vida, ou de despatrimonialização. Quero dar um exemplo simples para você. Você quer emagrecer. Aí você pensa na academia, pensa no nutricionista, pensa nos vegetais, pensa no trabalho que dá para fazer salada, pensa no porque dá muito mais trabalho de comer comida saudável que comer porcaria, não é verdade? Aí você pensa em todo aquele processo, e aí alguém fala para você, tem Ozempic. Ozempic é o sucesso. Você sabe o que é, né? A injeçãozinha na barriga. Então resolve-se o problema. Pula o processo da academia, pula o processo da nutricionista e vamos resolver rapidamente o que nós queremos. É lógico que isso aqui é um exemplo engraçado. Mas eu tenho um exemplo desastroso para oferecer para você também. E talvez você seja inclusive vítima disso. Você que não conheceu seu pai, você que cresceu num lar sem a presença da figura masculina, ou até mesmo de uma figura familiar. O que aconteceu? Processos invertidos, processos pulados. A Bíblia fala que existe um jeito certo de fazer sexo. E nós não estamos falando do que acontece entre quatro paredes. Nós estamos falando de processo. A Bíblia diz, e é comprovado na sociedade, de que o jeito certo e o correto de fazer sexo é deixar pai e mãe, unir o coração e os propósitos e depois ir para a cama. Este é o processo bíblico, esse é o processo coerente, é o processo natural. Eu costumo sempre dizer que Deus inventou o sexo seguro e chamou isso de casamento, não de outra coisa. Por isso nós invertemos o processo e trouxemos a cama em primeiro lugar, depois a tentativa de harmonização de gênios, de propósitos, de personalidades, e por fim, se der certo tudo isso aí, a cama ficar boa e o propósito estiver legal, a gente vai deixar pai e mãe. É a inversão dos processos, é a mudança, e os desastres estão aí na nossa sociedade, em cada momento, em cada esquina. Então o que a gente pode perceber é que não dá para a gente fechar os olhos a essa situação. E eu teria dezenas de outros exemplos para citar para você, para a gente conversar aqui por horas a fio, para falar que processos desrespeitados trazem consequências inevitáveis. Se você não permitir que as coisas aconteçam no devido tempo e do jeito certo, o desastre já está anunciado. E talvez você seja uma dessas pessoas que está assistindo, de uma maneira indignada, processos destrutivos ao seu redor. Você talvez seja vítima disso. E olha e fala, olha, se o meu marido tivesse respeitado, se a minha esposa, se o meu patrão tivesse respeitado os processos, se o meu colaborador, se o meu filho tivesse entendido que existem maneiras de fazer as coisas no seu devido tempo, talvez você olha, assim como eu, assustado para a sociedade e diz, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão pulando etapas e no jogo do tabuleiro querendo ir direto para o final, sem passar pelos caminhos necessários? Mas talvez eu fale a outro grupo de pessoas aqui, de gente que está pulando todas as etapas, está fazendo uma deturpação de todos os processos, e está dando passos para encurtar caminhos e encontrar atalhos. Gente que está tomando suas decisões porque se tornou resistente à espera, à paciência, à maturação das coisas e de uma maneira desprocessualizada está querendo colocar os bois, a carroça na frente dos bois, está querendo fazer as coisas antes, trocar os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer no popular, e está colocando a vida em ruína e por água abaixo. E eu fico me perguntando, por quê? Por que a gente tem tanta dificuldade? Por que nós evitamos tanto esses processos que estão na nossa vida? Qual é o sentido disso? E a resposta que eu tenho para essa situação
É que nós evitamos isso porque entre o que nós planejamos e o que nós estamos vivendo, parece que não está acontecendo nada. Entre o que você sonhou e imaginou e entre o que você está experimentando agora, parece que não faz sentido. Então, você imaginava casar rapidamente, e isso não aconteceu. Então você antecipa os processos, vai para a cama, resolve agora, porque você imaginava que ia ser rápido e não está sendo. Você imaginava que você iria ser promovido à empresa, iria assumir aquele cargo, mas parece que você está aí há meses e há anos na mesma condição. Então agora, por causa de uma proposta um pouco mais indecente para o seu coração, um pouco mais vantajosa, melhor dizendo, você diz, não, eu jogo tudo fora para cá e vou abraçar essa causa, porque aqui vai me dar o sucesso que eu esperava. Daqui a pouco vai aparecer o desastre. Porque enquanto você sonhava com algo, uma posição, e o lugar que você está agora parece que não combinam, então o que você faz? Pula etapas. Pula processos e evita caminhos, escolhe as suas próprias rotas. Isto é desastre. Se você não se submeter, se você não concordar com o que Deus está fazendo enquanto Ele está te amadurecendo, isso pode ser um risco para você e para as pessoas que estão perto de você. Eu quero fazer uma pergunta para você não levantar a mão e refletir. Você tem sido vítima de quantas situações desastrosas e que lhe causaram feridas profundas por causa de situações ou de pessoas que não respeitaram o devido tempo e os procedimentos necessários para aquilo? Segunda pergunta: você tem causado quantos danos e prejuízos à sua vida e à vida de pessoas perto de você, porque você não tem respeitado o devido tempo e os procedimentos necessários para que as coisas aconteçam na sua vida? Então a resposta para essa pergunta que eu estou fazendo, o porquê que nós evitamos tanto esse caminho é, porque entre o que eu imaginava e o que eu estou vivendo não faz sentido, então parece que eu não vou para lá. Deixa eu pegar a minha própria rota, deixa eu escolher o meu próprio caminho. Ah, e tem mais uma coisa, dá a impressão que Deus não está no negócio, dá a impressão que a gente está sozinho. Porque eu imaginava que ia acontecer isso, pastor. Eu sonhava, eu sou uma sonhadora, eu sou um idealista, e eu imaginava que ia acontecer, e Deus havia me prometido, Deus tinha lhe dado a garantia de que ia acontecer, a sua palavra me confirma. Mas o que aconteceu? O desastre. Ou seja, quando você estava num processo de preparo e maturação, interrompeu, pegou outros caminhos e agora está colhendo os frutos amargosos disso. Dá a impressão que Deus não está no processo. Dá a impressão que Deus virou as costas, não é verdade? Não dá essa sensação de que Deus não escuta a oração? E de que Ele tem outras tarefas. Parece que Ele está mais preocupado lá com a guerra da Palestina do que com você. Ele tem assuntos mais importantes para tratar no problema geopolítico do que com o seu próprio drama pessoal. E aí você sente que, quer saber de uma coisa? Já que Deus não está tão interessado em me ajudar, eu vou dar um empurrãozinho nesse negócio. E aí começam os processos de destruição na nossa vida, que nós mesmos iniciamos, por não respeitar os caminhos que deveriam ser respeitados. Então eu quero usar a vida de José, para que a gente possa perceber de como etapas da nossa vida fazem parte, e como Deus também está envolvido nisso, e que não vale a pena a gente pular casas no nosso tabuleiro, e que vale a pena passar uma por uma, ficando mais tempo em uma, menos tempo em outra, ficando algumas rodadas com o dado na mão, tentando esperar a sua vez. Vale a pena, porque Deus está trabalhando nesse tabuleiro chamado existência, Deus está colocando os pinos no devido lugar, Deus está preparando o resultado na hora certa, do jeito certo, e Ele espera que você chegue naquele lugar, do jeito que Ele imaginava, do jeito que Ele pensou, e do jeito que Ele planejou para você. Aliás, é o que Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus já tem o final do jogo. Deus já tem o final do game. Ele já sabe o que vai acontecer. Mas nesse caminho, Ele está te preparando, te lapidando, te preparando, te expondo às situações e às circunstâncias, para você perceber e sentir cada vez mais onde Ele quer te colocar e por que Ele quer te colocar lá. Porque essa é uma boa pergunta também. Não é só onde eu estarei, mas por que eu estarei? Eu quero crescer na empresa. Por quê? Eu quero me casar. Para quê?
Aí eu quero ter notoriedade, por quê? Eu quero resolver esse problema, para quê? Então também tem isso, não é só onde, mas o porquê. E José é este jovem que vai passando pelo tabuleiro, em cada uma das casas. Uma ele para um pouco mais, outra ele passa um pouquinho mais rapidamente, mas ele chega no final do jogo com o resultado que Deus havia prometido lá no início. E para fazer um jogo de palavras aqui, eu quero dizer que José passou por 3 casas, e você vai perceber isso nas Escrituras. A primeira casa é a casa de Potifar, e lá ele precisou ser profundamente trabalhado. O texto diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Veja bem esse texto. Onde é que José está? Na primeira casa, a casa de Potifar. O que ele está fazendo lá? Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, tinha sido levado por uma caravana de ismaelitas e aterrissou nessa casa sem saber a língua, sem conhecer a cultura, sem conhecer o povo, e de repente o texto começa dizendo o seguinte: nesse processo desse sonhador, que sonhou que seria alguém de alta patente e de autoridade, agora esse jovem sonhador está vivendo a escravidão de uma casa que mal ele conhece a cultura. Não combina. Mas o texto diz que nesse lugar, o Senhor era com José. E essa é a primeira lição que eu queria passar para você e para o meu coração nessa noite. Eu não sei em qual casa você está. Eu não sei o que fizeram com a sua vida. Eu não sei como trataram a sua história e nem tenho nenhuma condição de responder qual é o devido merecimento da sua história. Eu não consigo dizer isso, mas eu posso dizer que em momentos desastrosos e em condições contraditórias, Deus também está. Jesus disse aos discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz no Salmo 46, o versículo de número 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, inclusive na hora da angústia. Ou seja, há uma garantia de que Deus não está apenas nos resultados, Deus não está apenas quando você vence, Deus não apenas está quando você celebra, e não tão somente quando você chega ao lugar que imaginava. Deus também está no caminho. Deus não está apenas no destino, Deus está no trajeto. E se o trajeto é doloroso, Deus também está lá. E se o trajeto traz dificuldades, Deus também está lá. E a prova disso é José. O sonhador que estaria em alta posição um dia, era escravo numa casa que mal conhecia a cultura. Você não sente que muitas vezes entre o que você imaginava para a sua vida e o que você vive, há um abismo, um hiato gigantesco que você não consegue conectar? Sabe qual é a conexão entre o que você sonha para a sua vida e o momento que você está vivendo? Não é a promessa desse novo relacionamento, não é a promessa dessa nova promoção de carreira, não é a possibilidade de uma nova negociação. O que conecta você ao propósito final e o momento desastroso que você vive, esse ato se chama presença de Deus. É Ele quem conecta. E o Senhor estava com José, e o Senhor está com Denis, e o Senhor está com Fernando, o Senhor está com João, o Senhor está com a Maria, o Senhor está com a Márcia, o Senhor está. Por isso não pense que Deus está fora só porque o processo que você está vivendo parece caótico, parece contraditório, parece que não tem sentido. E a segunda lição desse texto é que se o Senhor está comigo, mesmo num processo contraditório, eu posso fazer desse processo algo frutífero. Olha o que o texto diz, irmãos, que José estava na casa de Potifar, e que o Potifar, a palavra Potifar significa Senhor, este homem deu tudo o que possuía para ele. O texto diz, encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Ou seja, enquanto era escravo,
trabalhou com excelência. Enquanto era escravo, cuidava da casa com zelo. Enquanto era escravo, assumia a sua responsabilidade. Eu fico imaginando se fosse um de nós nessa casa. Eu fico imaginando muitas vezes o meu coração mimado e birrento. Se fosse eu na casa de Potifar. Eu chegava lá e olhava as coisas bagunçadas lá e falava assim, quer saber de uma coisa? Chuta aqui pro lado. Estou de escravo mesmo, não é verdade? Os meus irmãos, eles devem estar agora numa boa. E eu aqui lavando prato. Quer saber de uma coisa? Deixa eu pegar esse prato aqui. Pode comer, Potifar. Eu fico imaginando o coração humano, birrento, maligno. Um coração sem temor. Um coração sem Deus. É óbvio que ele vai olhar para o processo e vai dizer, não, eu não mereço passar por isso. Quer saber de uma coisa? Com o mesmo ferro que me feriram, eu ferirei também. Se me marcar, eu marcarei também. Se me judiar, eu vou judiar também. Eu vou devolver na justa medida. Conforme diz o Provérbios, capítulo número 30, mostra o ciclo da ferida. Aquele que maltrata e não bendiz a sua mãe, na verdade é o resultado de muitos ferimentos na sua vida. Ou seja, o resultado de um ciclo que começa e não para, porque eu vou dando a justa retribuição a isso. José é diferente, irmãos. Por isso que ele é um exemplo. Por isso que ele é um símbolo para que possamos perseguir e colocar na nossa vida. Não é porque eu estou na casa de Potifar, não é porque eu estou sendo maltratado em algum lugar, não é porque eu estou sendo de alguma maneira envergonhado, não é porque a situação é contra mim que eu vou agir com desdém, com desmazelo, que eu vou agir com impropérios. Eu vou agir com excelência, eu vou agir com integridade, eu vou agir com nobreza. Inclusive eu vou respeitar o faraó, ou melhor, o Potifar e o seu casamento. Você sabe da história, não sabe? A mulher do Potifar deu uma moleza para o José lá. Agora você imagina, como que você acha que o Potifar tratava José? Traz meu sapato, José. José, pega minha escova de dente. Ô José, que demora é essa para trazer o meu bife? José, isso aqui está sujo, limpa de novo. Não era tão bonitinho quanto você imagina, não. O José, bonitinho, arrumadinho dentro da casa de Potifar, ele era escravo. Era mordomo, encarregado, mas subalterno. Aí vem a mulher do Potifar, dá uma moleza para ele, o que faria um coração sem temor a Deus? Quer saber de uma coisa? Eu imaginava que eu seria alguém de alta patente. Faz sentido. Eu vou ficar com a mulher do Potifar. E com a mulher do Potifar eu galgo esses lugares, esses degraus que podem me levar a essa condição de autoridade. Foi isso que José pensou? Não. Ele disse, longe de mim, pecar contra o meu Senhor, integridade de homem, integridade de gente decente, e pecar contra o meu Deus, integridade de gente de Deus. Essas duas coisas protegem o caráter de José, o seu caráter forte, ilibado, íntegro, e o seu temor ao Senhor. Contra isso, irmãos, não tem propostas que possam nos tirar do propósito de Deus. Não tem propostas que esse mundo possa roubar você das promessas de Deus. Por isso a lição é, se você estiver na casa de Potifar, é uma casa difícil, é uma condição contraditória, não parece com o que você imaginava. Trabalhe, seja responsável, pare de mendigar atenção, pare de ficar usando maldições para poder dizer como está o seu dia. Pare de lamentar e lamuriar, trabalhe, seja alguém decente, seja honesto, seja íntegro, não devolva na mesma moeda, não traga a justa retribuição. Porque na verdade essa justa retribuição não existe, é justa só para você. A verdade é que se nós estamos na casa de Potifar, estamos num processo. Não é porque estamos ali que Deus desamparou, o Senhor era com José. E o Senhor trouxe tudo na mão de José. É o que Deus vai fazer a você, viver. Deus vai colocar nas suas mãos condições para mesmo no meio do seu caos, da sua dificuldade, você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Deus pode fazer isso, porque Ele está com você no meio desse processo também. A segunda casa que José vive, você conhece, é a casa do carcereiro. A palavra de Deus diz, enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele. A palavra prisão, literalmente em hebraico, significa casa de detenção. É casa também, mas é outro tipo de casa. E o Senhor estava com ele, e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o encarregou de todos que estavam na prisão,
E José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Irmãos, onde é que José está prosperando? Na prisão. Onde é que José está crescendo? No cárcere. Foi injustiçado na casa de Potifar, levado para a prisão, era mais uma garantia de que ele poderia ser rebelde. Chega lá, cruza os braços, fica num cantinho, cabelo desgrenhado, barba crescendo, maltratado, maltrapilho, azedo, amargo, rancoroso, maledicente, como muitos de nós na vida. Olhando para a existência e dizendo: ó vida, ó céus, por que comigo? Por que essa enfermidade agora? Por que essa crise conjugal agora? Por que essa dificuldade financeira? Por que esse problema agora? Ficar no cantinho lamentando e resmungando da vida? José tinha todas as possibilidades de agir assim, ser assim, mas ele era diferente. Ele entrou no cárcere, mudou o ambiente, cuidou dos prisioneiros, começou a fazer um movimento de cuidado e de autoestima, ao ponto de ele olhar para os prisioneiros e falar assim: por que você está tão caidinho hoje? Você está triste? Aí o prisioneiro fala: é que eu tive um sonho, eu estou muito incomodado com esse sonho. O José percebeu o rosto das pessoas na prisão. A gente não consegue perceber o rosto do cônjuge em casa. A gente não consegue perceber o rosto do colaborador no trabalho, o rosto do adolescente na hora do almoço. O José viu o rosto dos prisioneiros no cárcere, injustiçado, maltratado e humilhado. Irmãos, que nobreza é essa que nós precisamos para a nossa vida? Olhar para o nosso cárcere e dizer: não é o fim da linha, porque o Senhor também vai no cárcere. O Senhor também vai nesses lugares inóspitos, inabitáveis, ermos. E saber que Deus também nos encarrega. Lá eu não sou vítima. Lá o mundo não é culpado pelo que eu vivo. Lá eu não fico procurando responsáveis. É o meu marido, é a minha esposa, é culpa daquele traste. Eu não fico tentando encontrar argumentos para eu me desistir da minha vida. Lá naquele lugar eu olho que o Senhor está comigo e digo: o que o Senhor trouxe na minha mão? O que eu posso fazer para mudar o ambiente? O que eu posso fazer para mudar meu casamento, mudar minha história, mudar minha família, mudar meu trabalho, mudar a minha vida? O que eu posso fazer, Senhor? Ao invés de levantar o punho contra o céu, José trabalha na terra para fazer a diferença no lugar que ele está. Esta é a segunda casa. E aí, José chega na terceira casa. E a última. Qual é a casa que ele chega? Bom, ele sai da casa do seu pai, como nobre, túnicas longas e coloridas. Ele passa pela casa de Potifar, com vestes de escravo. Ele vai para a prisão, a casa de detenção, com vestes de prisioneiro. E agora ele vai para a casa do faraó, porque ele interpretou o sonho de um daqueles prisioneiros, que ele interpretou o sentimento triste. E vale a pena quando a gente se dedica em ser excelente, e ser responsável, e fazer a diferença no lugar que nós estamos, e saber perguntar: Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me plantou nesse momento? Por que eu estou vivendo isso? Como eu posso ser bênção no lugar que eu estou, ao invés de ficar reclamando e levantando um punho contra o céu? E olha só onde é que José chega. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus te revelou todas as coisas, o sonho do faraó agora, não há ninguém criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa. Agora José vai para a casa do faraó. Onde é que José tinha sonhado estar mesmo? No lugar de autoridade e posição. E os seus irmãos e a sua família viria para se submeter a ele numa condição de necessidade. Agora ele está exatamente no lugar, mas ele respeitou todos os processos e fez a diferença em todos os processos que ele passou, porque o Senhor era com ele e o Senhor usou em cada etapa da sua vida. Aí o faraó diz: você será encarregado da minha casa, de todo o meu povo, aceitará suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. De novo, na casa de Potifar, o Senhor era com ele, e o Senhor, ou melhor, o Potifar entregou tudo nas mãos dele. Na prisão, o Senhor era com ele, e o carcereiro entregou tudo na mão de José. E agora, o faraó entrega tudo na mão de José. Tudo. Ele era o maior no reino político do mundo. É como se ele hoje fosse o primeiro-ministro dos Estados Unidos, da Inglaterra, de potências mundiais. É como se houvesse apenas o líder e ele abaixo. O José era quem mandava, era a autoridade fenomenal naquele lugar. Ele foi colocado e encarregado dessa responsabilidade. Chegou
no lugar do seu sonho. Ele chegou no lugar onde Deus o preparou todo o tempo. Ele foi fiel numa casa de seu senhor, onde ele era escravo. Foi fiel na prisão, e Mateus 25, 23 diz: seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Quem não sabe ser fiel agora, enquanto está no processo, não vai ser fiel quando chegar no resultado. Então, se Deus der o resultado para você agora, com certeza você será infiel a Ele. Você terá um prejuízo enorme para a sua vida. Seja fiel no pouco, meu irmão. Seja fiel no pouco, minha irmã. Deixe Deus trabalhar seu coração, deixa Deus maturar, deixa Deus robustecer a sua vida. Ele está trabalhando para chegar no resultado, mas não pule etapas e não passe de casas, porque o José não chegou na casa do faraó de uma hora para outra, foi processos. José demorou 17 anos entre o seu sonho e a sua realização. Jacó demorou 21 anos entre a saída da sua casa e o retorno para se reconciliar com seu irmão Esaú. Jesus demorou 30 anos para se revelar como o Messias de Israel. Davi demorou 16 anos depois da sua unção como rei para ocupar o reino de Israel. Você acha que Deus tem pressa? Você acha que Deus não respeita processos? Você acha que Ele não colocou aí para te proteger, para te preservar? Como guarda-reios que na sua estrada da vida vão te protegendo para você não cair na ribanceira. Respeite o processo. Eu não sei para quem eu estou falando essa noite. Eu não sei qual é a pessoa que precisava dessa palavra. Mas essa tarde, o Senhor me incomodou profundamente. Eu tinha uma outra palavra. E era 6h30 da tarde quando o Senhor disse: é essa. E lá vai eu escrever, preparar, montar. Cheguei um pouquinho atrasado aqui por causa disso, tá, irmãos? Mas eu disse: Senhor, tem certeza que o Senhor vai mudar? Vou mudar. Vou mudar porque tem uma pessoa lá, eu não sei se é uma que Ele está falando ou com dezenas, que precisa saber que o que você está vivendo é um processo dele, e Ele está no meio disso. Seja fiel a Ele e cumpra o que você precisa cumprir enquanto você está aí, ou enquanto você está lá, porque quando Ele te colocar naquela posição que Ele prometeu, você estará pronta, preparado para ocupar o que Deus preparou para você, e ninguém poderá roubar isso da sua vida. E aí a pergunta que eu faço ao final é: na primeira casa Deus era com José e tudo estava na mão de José. Na segunda casa Deus era com José e tudo estava na mão de José. Na terceira casa tudo estava na mão de José. Onde é que está Deus nisso, irmãos? Onde é que está Deus agora? Porque não fala isso, o faraó não reconhece isso. Porque quem reconhece isso é o próprio José. Ele olha para a sua história. E lá no capítulo 45, quando ele recebe os seus irmãos vindo para buscar alimento porque estavam com fome, o José olha para eles e diz o seguinte: não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, sem remorsos, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Não foi vocês que me jogaram na lama, não foram vocês os responsáveis pela minha aflição, não foram vocês o fato ou os responsáveis pela minha dor, por eu ter sido maltratado, humilhado. Foi Deus que me chamou desde aquele dia, e Deus estava em todo o processo. Não foi seu marido que te deixou, não foi seu patrão que te mandou embora, não foi um problema de organismo ou até de genética que trouxe essa enfermidade, não foi esse problema que você está enfrentando, que é o caos social. Deus está preparando você, Deus está movendo a história, Deus está trabalhando no seu coração para te levar ao lugar do propósito dele. José olha para a história e diz: onde é que está Deus nisso? Em tudo. Deus está nisso em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até os desastres, até o caos, até aquilo que fizeram contra nós, até o pecado da humanidade, que nos aflige, nos machuca, como uma separação, uma traição, um divórcio, ou talvez até um movimento impróprio contra a nossa vida. Até isso Deus pode fazer para cooperar. Até isso Deus pode pegar, trabalhar, transformar e devolver e dizer: aqui estou eu, trabalhando a sua história, para te colocar no lugar que eu sempre preparei para você. Por isso, não desista, porque Deus está aí, Deus está na história, Deus está trabalhando, Deus não abandonou, Deus continua fazendo. Então eu quero fazer a última pergunta para você. Diante de todos esses processos, olhando que o José não retribui, não está rancoroso, não está vingativo, ele diz: foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foram vocês, meus irmãos, sempre foi Deus.
Vocês não devem nada a mim. O Senhor me trouxe para cá para salvar a vida de muitos, inclusive de vocês. E aí, eu quero perguntar para José. José, vou perguntar para o José da Bíblia. José, você está disposto a ocupar o mais alto cargo político e econômico do mundo? O José vai dizer, sim. José, você está disposto a passar por todos os processos para chegar até lá? O José vai dizer, sim. José, por que você vai chegar ao mais alto posto político e econômico do mundo? Para abençoar pessoas. E Deus diz, muito bem. E quem você vai abençoar, José? E ele diz, vou abençoar a minha família, os meus irmãos que me venderam para cá e todo o povo do Egito que vai passar por fome durante 7 anos. Meu Deus, eu imagino que ele estaria respondendo cada uma dessas, porque esse é o coração de José. Agora eu quero fazer a pergunta para você. Você está disposta e disposto a estar no lugar que Deus preparou para o seu coração e para a sua vida? Você está disposto e disposta a passar por todos os processos que Ele chamou a você viver nele? Quem você vai abençoar quando chegar lá? E por que você vai estar lá? Porque a questão não é estar lá, a questão é por que estar lá. Então, eu pergunto mais uma vez, você está disposto a passar pelos processos de Deus para alcançar o sonho na sua vida? Mas a segunda pergunta é mais forte. Quem será abençoado quando você chegar lá? Porque isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é um ensimesmamento humano. Isso aqui não é uma palavra para você ficar bem e dizer, Deus me colocou por cabeça e não colocou por cauda. Deus não vai fazer com que eu ande de carro alugado e nem more em casa emprestada. Isso não é evangelho. O que nós estamos falando é, Deus tem um propósito para te colocar em algum lugar. Você está disposto a estar lá? Mas a segunda pergunta é, quem será abençoado quando você estiver lá? Se você for promovido, quem vai ser abençoado quando você for promovido? Ou você vai pisar nos outros como os outros pisam você hoje? Quem será abençoado quando você se casar? Ou você vai manter a infidelidade, como hoje camas fazem parte do seu relacionamento pessoal? Quem vai ser abençoado quando você ganhar mais dinheiro? Quando você se formar na faculdade que você tanto sonhava fazer? Ou por que Deus tem que te colocar lá? Por que Deus tem que se responsabilizar em conduzir você a esse processo de colocar lá, para você depois ganhar um diploma, ganhar mais dinheiro, fazer poupança, fazer férias na Europa e ninguém mais ser abençoado? Eu acho que Deus não tem compromisso com isso não. Isso pode ser até um benefício para você, mas não um compromisso de Deus. Por isso a minha pergunta para você é, você está disposto a passar por todas as casas nesse joguinho da vida? Onde Deus está trabalhando você para que no final você possa ser abençoado e abençoador? Você possa chegar naquele lugar e abençoar famílias, porque o José fez isso. E eu acho que é isso que é o propósito de sonhar. Deus não te deu sonhos para você sonhar para você mesmo. Deus deu sonhos para abençoar uma geração inteira e muitas famílias na terra. Quando José sonha que ele vai ser grande, não é porque ele vai ser grande, é porque ele vai abençoar muita gente. Irmãos, esse é o meu sonho. O meu sonho não é ser grande, o meu sonho é ser abençoador. E eu queria que você olhasse para a sua vida, para a sua história, onde você está, e falasse, Senhor, eu tenho um compromisso de ser abençoador. Porque Deus abençoa quem quer abençoar.